Lá, bom dia, gente. Espera aí rapidinho. Vocês devem estar vendo aí o sociólogo que é objeto de nossa aula no dia de hoje, Norbert Elias. Ele nasceu na Alemanha, no estado da Breslávia, né? 22 de junho de 1897. Morreu 1º de agosto de 1990. Um sociólogo alemão, ou seja, ele vivenciou tanto a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã. Ele viveu muito, viveu o século XX todo, né? Quase o século XX, praticamente o século XX todo, né? Ele era de família judia, né? Então, o nazismo perseguiu ele. Acho que sua obra mais famosa de sociologia é o Processo Civilizatório, né? São 2 volumes. E ele tem um reconhecimento tardio no campo da sociologia, né? Reconhecimento tardio, ele só vai ser reconhecido lá para a década de 1970. Ele tem algumas obras interessantes sobre arte, né? Ele fala sobre arte, esqueci o nome do livro, sobre Mozart aqui, sobre sociologia da arte, sobre Mozart. Mas hoje a gente vai nós estaremos discutindo justamente aquilo que nós nos propusemos, que eu me propus, né? Que é discutir a relação entre indivíduo e sociedade nos autores clássicos, né? Na aula passada a gente falou de Bourdieu, né? Espero que vocês tenham ficado gravado em sua memória, que nós falamos sobre Bourdieu, e agora a gente vai para Norbert Elias. Poxa, porque ele tá... Acabei de colocar... Peraí, gente. Deixa eu ver se vai. Pronto. Hã? Ele é um sociólogo daquele grupo da sociologia contemporânea, né? Que eu falei, né? Alguns sociólogos que explicitamente debatem a questão da relação entre indivíduo e sociedade. Ele trata dessa relação, dessa discussão, em uma obra chamada A Sociedade dos Indivíduos. Né? A análise dele é interessante, bem interessante. Eu acho um pouco mais interessante do que a de Bourdieu e a de Giddens também, né? Mas a gente vai entender o porquê da relação dele ser interessante, né? Como já falei, ele viveu quase 100 anos, né? Então ele tenta fazer aquela síntese que eu venho falando desde a aula passada, né? Da superação das análises unilaterais, né? Por que unilaterais? Porque uma dava primazia ou dá primazia, né? As ações individuais, né? As ações racionais motivadas subjetivamente pelos indivíduos, né? Aí a gente põe nessa seara, dentre os clássicos, Max Weber, né? E as abordagens em que dão a primazia para a importância, a influência que a estrutura social, que a sociedade tem em determinar o comportamento dos indivíduos.
E nesse ponto a gente pode colocar Durkheim, né? Então, as abordagens de Durkheim podem ser consideradas objetivistas, né? Ou a macrosociologia, de Weber, subjetivistas, ou a microsociologia. A gente debateu isso. Espero que tenha ficado claro isso, porque se não ficou claro, vocês vão ter dificuldades na própria atividade, né? Na sociedade, então, na sua obra, A Sociedade dos Indivíduos, ele critica tanto as escolas de natureza subjetivistas, que explicam a realidade social como sendo a criação planejada por diversos indivíduos. Aí, gente pode falar de Marx e Weber, mas, como eu disse a você, é muito heterogênea, no caso, essa tradição sociológica, né? Talvez, dentro dos clássicos, quase que o consenso que Marx e Weber se inserem nessa tradição, e Max Weber ele dá o pontapé inicial para boa parte das escolas sociológicas que partem da análise do indivíduo para explicar a realidade social, né? A gente pode falar assim de etnometodologia, interacionismo simbólico, fenomenologia, escolha racional. Então, são todas escolas que têm algo em comum. Tem suas próprias características particulares, mas tem algo em comum. Qual é esse algo em comum? Que a análise da vida social ela vai ser explicada a partir do comportamento subjetivo dos indivíduos e que não há nenhum tipo de estrutura social, ou se há tem uma influência muito pequena com relação aos indivíduos, ou seja, a sociedade não tem aquela primazia, aquela autonomia que temos em Durkheim, né, para determinar o comportamento dos indivíduos, não é exterior, não é coercitiva, não é geral, etc. E algumas dessas tradições de pensamento sociológico nem falam em estrutura social, né? Mas não existe nada, só existe o comportamento dos indivíduos, né? Por outro lado, a crítica dele, uma paradigma que ele chama de paradigma objetivista, é que ele explica a própria realidade social remetendo a um conceito de sociedade, que esse conceito de sociedade se caracteriza por sua exterioridade ao comportamento, ao próprio agir dos indivíduos, né? Você lembra lá de Durkheim que os fatos sociais eles são exteriores, né, aos indivíduos. Né? Então, ele está criticando a autonomia, né? Acho que houve uma imprecisão minha, escrevi errado, impessoalidade, mas esqueçam essa palavrinha aí do impessoal, né? É autonomia, coercitividade e independência, viu? Esse impessoal aí surgiu entrou de gaiato no navio. Então, tá errado aí. Então, só leva em conta a crítica dele ao caráter autônomo, coercitivo e independente das ações humanas. Né? Então, grosso modo, o que Bourdieu estava falando lá, né? Você lembra o Bourdieu estava falando que criticava tanto um ponto quanto o outro, aí ele construía dois tipos de conceitos, né? Que é o conceito de hábito e campo, né? O conceito de campo ligado às estruturas sociais coercitivas, né? O conceito de campo é como os indivíduos internalizam as determinações sociais, mas, ao mesmo tempo, apresentam uma determinada liberdade de comportamento dos indivíduos e para os indivíduos, né? No sentido de tentar compreender como se dá e como ocorrem as transformações sociais. Né? Porque boa parte dessa discussão, gente, é uma tentativa da sociologia de compreender e explicar corretamente como é que surgem como são possíveis as mudanças sociais, né? As mudanças sociais só são possíveis de serem explicadas se há uma determinada liberdade dos indivíduos e dos grupos sociais que são formados pelos indivíduos em questionar a própria sociedade em que eles vivem. Então, no fundo, o questionamento deles é esse, né? Temos que tentar compreender essa relação indivíduo-sociedade para tentar explicar, principalmente, como é possível que as sociedades mudem no decorrer do tempo, né? Uma sociedade
da Grécia Antiga, uma sociedade do Egito, da Mesopotâmia, né? A Roma Antiga, as civilizações chinesas, japonesas, a sociedade feudal, a sociedade escravista aqui no Brasil e a moderna sociedade capitalista são estruturas sociais completamente diferentes entre si e que, para que houvesse essas transformações, essas multiplicidades de estruturas sociais, há a possibilidade e há a necessidade de que os indivíduos tenham uma determinada liberdade de escolha para determinar seu destino. Então, é tudo isso. Se não há, como é muito presente essa falta de liberdade do indivíduo na sociologia de Durkheim, né? Mas também eles argumentavam que o indivíduo também não tem essa liberdade toda de ação como nas escolas subjetivistas, né? Então, eles tentam fazer uma síntese, é como eu falei na aula passada, é como eles estivessem tentando preservar aquilo que tem de correto na teorização objetivista, por exemplo, na teorização de Durkheim, né? De que realmente há uma independência, entre aspas, né? Diz que a sociedade tem uma natureza diferente do comportamento dos indivíduos, né? Mas, ao mesmo tempo, a sociedade não tem essa potência, essa força toda de determinar todo o comportamento dos indivíduos, né? Que é o que a tradição subjetivista fala, né? Que há uma liberdade de comportamento dos indivíduos. Então, Norbert Elias, Bourdieu, Giddens, aí tem outros autores, Habermas, Foucault, etc., buscam fazer isso, né? Uma tentativa de síntese, né? Pegar um elemento positivo de um elemento positivo de outro e na junção desses dois elementos, né? Explicar essa relação entre indivíduo e sociedade e produzir sua própria contribuição para a história da sociologia, né? Então, dando prosseguimento, Elias ele busca superar esse entendimento de que a sociedade não seria produto de um somatório de diversas individualidades, ao mesmo tempo que ele busca explicar a questão da transformação social. Né? Somatório de diversas individualidades está ligado às escolas subjetivistas. A questão da transformação social está ligada mais à questão das escolas objetivistas e suas falhas teóricas, vamos dizer, né? Porque ele está falando o seguinte, ele vai explicar, que eu vou explicar nos outros slides. Né? A tendência da explicação dessas tradições subjetivistas é que a sociedade teria sua existência, teria sua explicação justamente nesse somatório de diversas individualidades singulares, isoladas, que, em determinado momento, né, constrói relações sociais. Né? Cada indivíduo, por alguma carência própria à humanidade, ao Homo sapiens, sentiria a necessidade de vincular-se, de relacionar-se com outros indivíduos e dessa inter-relação entre indivíduo A e indivíduo B, indivíduo C, D, E e assim sucessivamente. No final das contas, estaremos vivendo em sociedade, então seria um somatório. Né? E do outro lado, a questão da transformação social é uma discussão que, de certo modo, segundo todos esses autores, estaria pouco explicada nas tradições objetivistas. Né? Então, ele nega, né, a explicação, a compreensão dessa relação de indivíduo e realidade, que são características dessas duas tipos de escolas, né? Então, ele vai negar a completa autonomia do indivíduo perante a sociedade e vai negar a completa subordinação do indivíduo perante a sociedade. E o ponto central de Norbert Elias, vocês estão entendendo, gente? Tem que perguntar, né? Deixa eu vir aqui.
Estão entendendo, meu povo? Sim, não, talvez. Vão ficar calados. Cadê? Flaviane, Luísa, Matheus. Tá percebendo? Sim, professor. Até agora sim. Até agora sim, então vamos nessa, né? Só que vocês percebam, Norbert Elias está falando sim, olha, a gente não pode falar que a sociedade é um somatório das vontades dos indivíduos, né? Ele está falando isso. Não é. Isso nós aceitamos, é como se eu estivesse falando, isso eu aceito dessas tradições objetivistas, né? Isso eu aceito lá. Durkheim está, para que vocês entendam, como se eu estivesse falando, não, Durkheim nesse ponto está certo. Mas a gente também não pode negligenciar a questão das transformações sociais. Então, Durkheim está certo, nesse ponto está errado, Weber aqui está certo, nesse ponto está errado. Só que no decorrer da aula, da apresentação, vocês vão ficar percebendo que a abordagem, a compreensão sociológica de Norbert Elias com relação a esse problema, esse tema, né? Ele vai pender para o lado da estrutura social, né? Ele vai falar que a estrutura social tem uma importância um pouco maior do que a liberdade dos indivíduos, né? Mesmo ele tentando fazer essa síntese, mas não porque pela própria compreensão dele da realidade social, tal, ele vai chegar a essa conclusão, né? Não é como se ele partisse disso, ele chega a essa conclusão. Mas então, como é que ele pode explicar, como é que nós podemos explicar o que é sociedade? Se ele não é um somatório, se a sociedade não existe acima dos indivíduos, de forma exterior aos indivíduos, o que é a sociedade? Como a gente pode explicar a sociedade? Porque até aqui, gente, vocês estão compreendendo que Norbert Elias apenas criticou as abordagens passadas, né? Mas não basta você criticar aquilo que já foi escrito, né? Para você construir seu pensamento, você deve não só negar aquilo que foi escrito, mas afirmar aquilo que você compreende como correto. Né? Você negou, ele negou o quê? Ele negou a tradição passada em determinados aspectos, mas ele vai construir seu próprio entendimento dessa relação. Como é esse entendimento dele? Aí ele vai remontar a um filósofo grego da Grécia Antiga, né? Aristóteles, né? Acho que vocês deram Aristóteles, né? Na aula de... Em algum momento vocês já ouviram falar em Aristóteles, acho que vocês já deram Aristóteles em algum momento, ou no primeiro, ou no semestre passado, lá com o Ismar, né? Alguma coisa vocês devem ter visto, né? Provavelmente. Então ele pega uma analogia simples de Aristóteles. Uma relação, gente. Ele pega assim, ó. Uma relação de Aristóteles, nessa analogia está lá em Aristóteles, né? Não é Elias, que é o ponto de partida. Então, uma casa entre casa e pedras. Né? Imaginemos uma casa feita de pedras. Você não vai falar assim, ó, uma casa e pedras. Você fala, mas professor, minha casa não é feita de pedra, é feita de madeira. Gente, abstraia isso, as casas particulares. Só visualize essa analogia para vocês entenderem. Por favor. As, quando você vai construir uma casa, por exemplo, a casa cheia somente de pedra, você vai lá, basicamente, vai lá, compra as pedras e volta ali, tem um terreno com a pessoa e fala assim, eu vou construir uma determinada casa, né? Aí você, no final, constrói a casa, aí depois de, sei lá, um ano, a casa está pronta, aquela casa bonita, aquela casa de seus sonhos e tal. Aí se alguém perguntasse para você, como foi que você construiu a casa? O que é uma casa? Como a gente pode, como é que você pode me explicar como você construiu essa casa com essas pedras singulares? Aí, ou melhor,
tornando mais complexa essa pergunta. Para a gente entender uma casa nesse sentido, basta que a gente saiba a quantidade de pedras que foram necessárias, basta que a gente saiba que uma determinada pedra em particular é propícia para construir uma determinada casa. Ou melhor, que uma casa é necessariamente um conjunto amontoado de pedras, não é suficiente, né? Se você perguntar, e aí, como que você fez? Eu juntei as pedras de forma aleatória e ficou essa casa aí. Você não vai acreditar, né? Você vai falar, pô, esse cara tá querendo me enrolar, não tá querendo me ensinar a construir uma casa. Mas eu não quero nem construir uma casa, que eu não gosto dessa casa que ele fez. Mas ele não quer ensinar, tá de má vontade, porque não é. Né? Uma casa não é, você não pode explicar como aquela totalidade conhecida como casa pode surgir através de um amontoado, de uma somatória aleatória das pedras que o cara comprou. Vocês estão entendendo? Vocês não vão pegar, ou seja, você não vai explicar a sociedade, que ele está querendo chegar à conclusão aqui, você não pode explicar a sociedade até somando determinadas individualidades. Você não vai explicar a sociedade como se fosse Lívia, mais Carlos Manuel, mais Larissa Santos, mais Amanda Soares, mais Giovana dos Santos, mais Luzia Vitória, mais Flaviane Henrique, mais Matheus da Silva, mais eu e mais Cristiane Ribeiro. Não é. A sociedade não é isso. Aí ele vai falar uma coisa bem interessante, né? Às vezes não é muito complicada, mas é de um interesse muito grande da explicação dele. Ele vai falando, para se compreender a totalidade conhecida como casa, olha o que ele fala, não basta compreender a lógica dos elementos mais simples que a compõem, no caso, as pedras. Nem tampouco a casa é resultado do somatório desordenado das pedras. Mas isso que é o interessante de Aristóteles, o cara que viveu lá na Grécia Antiga para ir como ele pensou. Mas a forma particular, como se encontram relacionadas essas mesmas pedras que têm como resultado uma determinada casa. O que é que Aristóteles está dizendo? O que é que Norbert Elias está querendo nos ensinar? É que para compreender a casa, a gente tem que entender de que forma as pedras estão juntas, de que forma elas estão organizadas. E dessa forma, como as pedras serão organizadas, vai ter como resultado a casa. Mas você não pode, mas voltando, você vai ter como resultado a casa. Mas você não pode explicar a casa construída voltando para as pedras separadas. É isso que ele está falando. Você não pode explicar a sociedade, a complexidade que a sociedade tem, voltando para o comportamento dos indivíduos de forma isolada. Então, aquela casa lá que já é construída, ela tem uma natureza, uma estrutura diferente do que as pedras separadas. Da mesma forma, ele vai falar, a sociedade, essa complexidade que nós chamamos de sociedade, tem uma determinada natureza que ela não pode ser explicada eu voltando para o comportamento dos indivíduos particulares. Então, mais do que isso, eu só posso entender a sociedade a partir do momento que eu compreenda que ela é o produto da forma como eles, ou seja, os indivíduos, estão organizados em determinado contexto social. Então, preste atenção. Qual a palavra mais importante do que eu estou falando até agora? Forma, maneira.
Por que a forma? Como os indivíduos se relacionam entre si vai ter como resultado uma determinada estrutura social. Como? Pergunta, você pode falar como eles estão, como eles tecem relações entre si, é que vai ser o importante para a compreensão da sociedade. Não sei se está ficando evidente, mas espero que esteja evidente. Mas vou fazer outra analogia. Ele foi lá em Aristóteles, né? Filósofo, um dos maiores filósofos, tal, da história da humanidade, uma grande figura histórica. Eu não sou tanto, não, mas tenho uma capacidadezinha de fazer algumas analogias, então eu vou fazer. Quando você pega uma receita, você quer fazer... Aí, Lívia, minha colega Lívia, minha camarada Lívia. Minha camarada Lívia resolveu fazer uma festinha em comemoração à vacinação dos alunos do IFPB. Todo mundo do IFPB se vacinou, né? Ali já estamos livres do coronavírus, né? Se não vier nenhuma variante agora, né? Nós estamos livres, vamos sair, vamos curtir, vai ter São João e tal. Ah, bora a gente comemorar aqui em casa. Aí Lívia fala assim, pô, fazer um bolo. Quero fazer um bolo bonito, né? Que é passar mais de um ano fechado em quarentena, né? Ninguém merece. Eu fazer um bolo. Mas um bolo de responsa. Um bolo de responsa. Vou fazer um bolo. Aí ele vai falar, poxa, mas eu não tenho... Aqui no livro de receita não tem, eu vou procurar na internet. Aí ele já foi procurar na internet. Aí achou um bolo que ela queria, né? Aí o bolo levava farinha de trigo, levava açúcar, né? Leite de coco, leite ou leite de coco, tanto faz. Fermento. Aí ela queria fazer um bolo de frutas, frutas vermelhas, né? Aí levava leite condensado, creme de leite, que era um bolo super especial, um bolo espelhado, né? Liga, eu tava querendo falar, olha, eu assisti muito MasterChef, eu vi um episódio que os cozinheiros, né, os chefes lá que estavam na competição, fizeram um bolo espelhado, era lindão. Aí eu falei, não, vou fazer. E nessa ocasião se casou perfeitamente com o desejo de Lívia. Só que Lívia comprou tudo, só que levou a receita no bolso. Olha a viagem, olha o rodeio que eu estou fazendo, mas vocês vão entender. Aí ela perdeu a receita. Voltou para casa, quando foi pegar, estava aquilo tudo preparado, botou a mão no bolso e perdi a receita. Mas ela estava com todos os ingredientes aí. Meu Deus, eu sei fazer. Ela vai conseguir fazer, gente? Lívia, você conseguiria fazer? Não. Carlos, você Não é conseguiria receita, fazer? não. Amanda, Larissa, mais alguém? Você conseguiria fazer, Matheus? Hipoteticamente? Responda mais alguém aí, Alan. Pô, só o Lívia que fala, né? Tá certo. Conseguiria fazer? Não. Por quê? Por quê, Lívia? Porque eu conseguiria só com a receita, né? Eu Porque não não sabia é, dos materiais. exatamente. O bolo, ele não é o resultado dos somatórios daqueles ingredientes. Não é você pegar isso, aquilo, aquilo outro, aquilo. Não é. O bolo não é isso. O bolo que é o bolo? O bolo é o resultado da forma como aqueles ingredientes se relacionam na hora que você for preparar. Você pega determinada quantidade de farinha de trigo e bota no pote. Você pega determinada quantidade de leite condensado e coloca. Aliás, hipotética, estamos na hipótese, né? E coloca. Você pega uma determinada quantidade de leite e coloca. Você pega ou leite de coco e coloca. Você pega manteiga e coloca. Ovos e coloca. Vai misturar. Aí não. Esse ingrediente é depois que você bateu meia hora, aí você acrescenta aquele outro ingrediente. Vocês estão entendendo? O bolo não é o somatório daquilo. O bolo é a forma como aqueles ingredientes
são manipulados por quem está fazendo. Então, você não vai procurar explicar. A Lívia achou a bendita receita, saiu correndo lá, pô, achei a receita, meu Deus, vamos lá, vamos lá. Aí volta, consegue fazer o bolo a tempo, aquela festa, aquela comemoração. Aí você fala, aí alguém pergunta, Lívia, que bolo lindo e gostoso você fez. Meu Deus do céu, meus parabéns, Lívia. Mas me ensine aí como é que faz esse bolo. Aí você pergunta, olha, você compra isso. Farinha de trigo, leite, ovos, frutas vermelhas, etc. Gelatina, pronto. A pessoa que perguntou vai conseguir reproduzir o bolo que você fez? Não. Não vai conseguir reproduzir. Porque você não disse, Lívia, a maneira que você organizou todos aqueles ingredientes para que tivesse como resultado aquele bolo espelhado lindo que você viu lá no Bendito do MasterChef. Volte para a questão da sociedade. A sociedade é o bolo. Segundo Norbert Elias, tendo como parâmetro o pensamento de Norbert Elias para que vocês compreendam, né? A sociedade é o bolo. Aqueles ingredientes isolados são indivíduos. Né? Então, Norbert Elias está falando que, olha, para compreender o todo, que é o bolo, não me basta eu compreender o comportamento dos indivíduos separados entre si. Eu devo compreender a forma como esses indivíduos se relacionam, a forma como esses indivíduos interagem, compreendem a vida, etc. Aí eu vou entender o funcionamento do bolo. Então, o que ele vai apresentar mais adiante, vai apontar mais adiante, é que o central para se compreender essa relação e para se compreender aquilo que nós conhecemos como sociedade remonta à questão das relações, ou seja, da forma como os indivíduos interagem entre si e das funções. Então, ele põe dois elementos. Então, grave, pelo amor de Deus, gente. Eu falei isso algumas pessoas, não dessa turma, de outra turma, tiveram caída numa pegadinha que eu fiz de uma das questões, né? Que eu falei que era sobre Durkheim, etc. Eu falei várias vezes. Eu vou falar agora. Grava esses dois elementos para você entender a compreensão de sociedade para Norbert Elias. Relações, primeiro, ou seja, a forma como os indivíduos interagem entre si e as funções que esses indivíduos desempenham no seio dessas relações sociais. Então, são esses dois pontos. Então, a lógica da sociedade, para ele, está na forma como os indivíduos relacionam-se entre si e, concomitantemente, nas funções que os indivíduos desempenham dentro da sociedade. Aí vocês vão entender, olha, para Norbert Elias é isso, ó. A gente tem que compreender. A sociedade ela explica em termos de relações e funções sociais. Né? Relações sociais e funções sociais. Beleza? Belezinha? Estão entendendo? Entenderam aquela analogia? Primeiro foi a analogia da casa, da pedra, depois do bolo. Né? Compreendeu? Sim. Aí ele fala da teoria da Gestalt, que é uma escola da psicologia, né? Que vai nessa mesma direção, gente. Que fala que o todo é a diferença do somatório das partes, né? A forma como os elementos... Olha como aparece de novo essa expressão, a forma. A forma como os elementos de menor magnitude se arrumam, desculpe, não é de arrumam, né? Se arrumam, dão a origem a uma realidade mais complexa, que não pode ser compreendida a partir dos elementos mais simples. Então,
Ele entende por sociedade, vamos falar que ele entende por sociedade, ele fala que essa rede de funções, isso é a palavra dele, viu? Essa rede de funções que as pessoas desempenham uma em relação às outras, a ela nada mais que chamamos sociedade. Né? Então, essa rede de funções é que ele está chamando de sociedade. Você preste atenção. Ele está falando que essa rede de funções é o que ele chama de sociedade. Então, a sociedade só existe enquanto tiver essa rede de relações, essa rede de funções sociais, de cada indivíduo desempenhando determinada função social. Né? Então, a sociedade ela não vai ter uma autonomia, o conceito de sociedade, Norbert Elias, ele não vai ter uma autonomia como tem um conceito de sociedade em Durkheim. Ele não vai ser exterior, ele não vai ser aquela coisa que está acima dos indivíduos, né? Vai ser, porque, não sei se vocês têm uma imagem mental, mas o conceito de sociedade em Durkheim parece um monstro, né? Aquele monstro que está acima de nós, que determina o que nós devemos fazer, devemos pensar, devemos agir, devemos sentir, etc. Né? Como se tivesse uma existência fora da gente, né? Mas ele fala que tem uma existência fora da gente, mas imagine isso, algo lá, né? Parece um monstro, né? Que determina o que nós devemos fazer em nossa vida cotidiana. Ô, professor, Oi. eu não tava querendo atrapalhar, não, mas, tipo, a ação social vem de verbo, né? De Weber, Verbo. Obrigada. nada. Em Elias, essa regularidade social, essas leis da sociedade, né, que ele defende que existam, elas são produtos dessa inter-relação entre indivíduos singulares. Né? Então, a sociedade só vai existir no momento em que as pessoas teçam relações entre si. Não tem aquela existência exterior. A sociedade é isso, né? Eu estou apresentando uma aula, vocês estão aí assistindo, o Cristiano está fazendo a tradução de Libras, né? Então, essa rede de relações que nós estamos estabelecendo agora, e essas funções que nós temos agora, eu como professor, vocês como aluno, ou seja, e Cristiano como intérprete de Libras, é o que Norbert Elias está falando do que é sociedade. E qual é o sentido de função? Função é simples. Né? É como se fossem papéis sociais que nós desempenhamos em nossa vida cotidiana. Eu sou professor. Eu estou ensinando a disciplina sociologia para vocês. Eu estou exercendo a função de professor. Vocês aí estão exercendo a função de alunos. Né? Vocês estão aí atrás de uma tela de um computador, ou de um celular, para aprender um determinado conteúdo de sociologia que eu estou passando, porque vocês têm algumas necessidades, né? E Cristiane está fazendo a interpretação de Libras justamente para as pessoas com necessidades. Né? Então, ele está falando isso. É como se fosse um microcosmo aqui, uma sociedade, que nós temos relações, eu estou me relacionando com vocês comigo, eu desempenhando alguns papéis, ou o papel do professor, vocês desempenhando o papel de aluno e Cristiano de intérprete. Então, essa junção de relação e função é o que Norbert Elias vai falar que é a vida em sociedade. Né? Conseguiram pegar isso? Estão conseguindo pegar isso? Só que ele vai além disso, né? Ele vai tornar a discussão um pouco mais complexa, né? No sentido de que ele vai falar o seguinte, tá certo, existe sociedade, né? Novamente, ele acredita na correção de algumas teses das escolas objetivistas, né? Em que há a existência de estruturas sociais, né? Independente, eu sempre volto a Durkheim, que a existência de estruturas sociais que delimitam, a expressão é melhor, que delimitam o comportamento dos indivíduos. Né? Ele está falando, no começo eu falei isso, torno a repetir.
Ele acredita nisso mesmo. Né? Ele fala, não existe estruturas sociais, tal como existe lá em Durkheim, né, com algumas diferenças, mas para fins didáticos, imagine a teoria sociológica de Durkheim, existe isso, tal, existe essas leis, ou essas regularidades sociais que são independentes dos indivíduos, que limitam a ação dos indivíduos. Ele fala de uma ordem invisível dessa vida em comum. Mas por que essa ordem invisível? Por que essa ordem invisível e não visível ao nosso sentido? Gente, isso não é só Norbert Elias. Quase todos os sociólogos falam isso. Essas estruturas sociais, a vida em sociedade, as regularidades sociais, as leis sociais, elas não são transparentes para nós. É o que Norbert Elias está falando. O que é que ele está falando? Que nós não temos uma total transparência da vida em sociedade. Principalmente na vida em sociedade do modo de produção capitalista. Né? Nós, cotidianamente, imaginamos que nós temos uma autonomia individual muito grande para nos comportar, pensar, agir, etc. Né? Ninguém imagina, ou poucas pessoas na vida cotidiana, imaginam que muito daquilo que eu penso, que Larissa, que Lívia, que Carla, que Cristiane, que Amanda, que todo mundo da sala, que nós pensamos, nós agimos, nós nos comportamos, nós julgamos, nossos valores, nossas visões de mundo, na realidade, ela tem uma natureza mais social do que individual. Nosso entendimento é que não, é uma escolha minha. Eu estou me comportando dessa maneira porque é uma escolha minha. Eu, do alto de minha independência enquanto indivíduo, estou lá, vou escolher, né? Imagine aí você. Não, eu estou estudando no IFPB, etc, etc, porque eu quero estudar, eu resolvi fazer o processo seletivo para entrar no IFPB porque eu quis. A impressão que temos é essa, né? Mas não é. Você tem toda uma rede uma rede social, que ele está falando dessa ordem invisível da sociedade, que limita determinado comportamento, limita determinadas escolhas individuais. Você tem a liberdade, e ele sempre disse que tem, né? Não estou falando, ele não está dizendo que não existe a liberdade individual. Você tem a liberdade de escolher fazer o processo seletivo do IFPB. Tem, né? Você teve a liberdade de escolher fazer o curso de contabilidade. Ok. Você tem toda essa liberdade, mas você tem de toda essa liberdade porque a sociedade não determina todos os nossos comportamentos, mas a sociedade diz o seguinte: nós vivemos num mundo capitalista que tem uma determinada estrutura educacional, um determinado sistema educacional, em que você passa uma quantidade de anos até você se formar, né? Essa sociedade capitalista, ela pressupõe, né, que, pelo menos ideologicamente, as pessoas que têm uma determinada quantidade de anos de escolaridade, teoricamente, vai ter acesso a determinados empregos e posições sociais melhor do que aquelas pessoas que não tiveram acesso, que não têm uma quantidade de anos de escolaridade tão grande. Estão percebendo o que eu estou falando? Então, vocês escolheram o IFPB, vocês escolheram no sentido de continuar o estudo, né?
Mas vocês tomam essa decisão individual porque a sociedade está limitando o horizonte de escolha de vocês. Essa ordem invisível que Norbert Elias está falando limita, quer vocês tenham consciência, quer vocês não tenham consciência de que ela exista. Porque vocês, se vocês tivessem a liberdade, ele pode estar falando, né? Norbert Elias, ele encarnou aqui em mim, né? O espírito dele está aqui em mim agora, ele está falando, gente, se eu estivesse errado, vocês poderiam estar fazendo o quê? Vocês poderiam estar, agora que está na pandemia, né? Mas hipoteticamente, vocês poderiam estar no meio da rua, na praia, pegando ônibus para João Pessoa e para a praia. Se a liberdade é tão grande, se a sociedade não limita nada, vocês uma poderia estar indo na praia, outra poderia estar fazendo música, outra poderia estar filmando, gravando um filme, gravando vídeos no YouTube, outra poderia estar dormindo, tá podendo fazer uma infinidade de atividades, mas vocês estão às 8 horas e 55 minutos de uma terça-feira assistindo uma aula de sociologia falando sobre um cara, um alemão conhecido chamado Norbert Elias. Por que vocês estão aqui? Porque a sociedade impõe determinada lógica de funcionamento, lógica de comportamento para vocês. Ela não está limitando. Ela não pega, obviamente que Norbert Elias não ia falar, não vai pegar você lá da cama, vai trazer para frente do celular, do computador, fala, você vai assistir a aula. Não, mas se você não fizer isso, provavelmente lá no futuro você vai ter enorme dificuldade de arranjar emprego. Você vai ter enormes dificuldades para se sustentar. Então, aquilo que aparentemente nós temos liberdade está sendo limitada pela estrutura social, pelo que Norbert Elias está falando de quê? Essa ordem invisível da sociedade que limita nosso comportamento, nosso horizonte de ação social. Ou seja, a gente poderia estar fazendo um monte... Eu poderia estar aqui dormindo, aqui na cama. Você falar assim, não tem estrutura social coercitiva nenhuma que determina ou limita o que eu devo fazer ou não na sociedade. Eu podia estar dormindo aqui e não dar aula para vocês hoje. Eu posso fazer isso? Rapaz, eu posso. Ninguém me obriga. Eu vou sofrer sanções? Vou. Vai afetar minha vida cotidiana, minha vida biológica, mesmo que eu não vou ter nem dinheiro mais para comer, né? Só se vocês aí abrirem a porta de suas casas, né? Aí eu ficar indo, comendo cada dia diferente, eu vou aí, tomo um café em um, almoço em outro. Se vocês me considerarem uma pessoa boa. Mas, fora isso, fora essa brincadeira, eu não vou ter fonte de renda. Eu não sou rico, eu não tenho propriedades, eu não tenho os meios de produção. Eu vendo a minha força de trabalho. Se eu fico deitado e não dou a aula, provavelmente eu vou sofrer algum tipo de criminalidade, que no máximo é a demissão. E se eu for demitido, eu vou realmente estar lascado. Eu não vou ter nem dinheiro para comprar 1 quilo de arroz. Pior que o arroz está caro, né, gente? É o que a lei está falando. A sociedade está limitando a minha ação, gente. Agora, é o seguinte, eu tenho que fazer isso. Mas a sociedade não está falando, você tem que ser professor de sociologia necessariamente. Há uma liberdade de escolha, né? Ninguém vai obrigar você a fazer enfermagem, fazer medicina, fazer direito, etc, etc. Ela vai limitar, vai falar assim, olha, geralmente quem faz medicina consegue ter um emprego melhor, etc. Aí já está constrangendo você a escolher um determinado caminho. Mas não é dizendo que você tem que fazer medicina. Não, você tem uma liberdade de escolha. Mas não é a liberdade de escolha que nós gostaríamos, né? A gente poderia fazer, rapaz, você é artesão, vou lá na Baía da Traição, né, que é perto daí, né? Tem aquelas praias, né? Ah, vou ver de artesanato na Baía da Traição. Você pode? Pode. Ninguém está dizendo que não pode. Mas
venhamos e convenhamos. Vocês, de forma racional, a não ser que você seja hippie, que alguém se torne hippie, né? Não é uma escolha que a média das pessoas fazem para tentar sobreviver. Então, vocês estão entendendo? Ele está falando, dessa relação entre indivíduo e sociedade, a sociedade realmente tem uma força superior ao indivíduo, que ele limita o horizonte de comportamento de escolha dos indivíduos, mas os indivíduos ainda apresentam uma determinada abertura para se comportar de determinada forma. Né? Então é isso, né? Vocês têm que vender sua força de trabalho, né? Por uma determinação social, vão ter que trabalhar em algum momento, a não ser que tenha algum fazendeiro rico ou filho de empresário rico aqui na sala, que eu não saiba. Mas, fora isso, vocês vão ter que fazer isso, terminar o ensino médio, provavelmente, provavelmente vocês irão fazer a universidade, alguma coisa, ou já adentrar no mercado de trabalho, né? Vocês vão ter que trabalhar, né, para se sustentar, etc., etc., que é uma determinação da sociedade, né? Dessa rede de funções diferentes, né? Mas que não está dizendo necessariamente o que você deve fazer, né? Mas está dizendo que você só tem essa escolha dentro desse horizonte, dentro desses limites. Você tem que seguir esse caminho. Mas dentro desse caminho você vai ter um pouco de liberdade de escolha. Então, é o que o Norbert Elias está falando. Então, na próxima aula, não deu nem tempo de falar sobre atividade, então a gente vai fazer o seguinte. Quem tiver dúvida, eu vou dar uma olhada. Quem tiver dúvida, fala comigo, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, ou pelo Classroom mesmo, ou de qualquer outra forma. Quem tiver alguma dificuldade de responder, Lívia, viu? Aí você me procura. Pode me mandar uma mensagem do WhatsApp. Viu, Lívia? Tá Que teve certo, dúvida. obrigado. Aí, mas eu vou fazendo comentários lá no chat, também do Classroom. Aí eu vou apontando. Aí quem tiver alguma dificuldade, eu vou dizendo a vocês, viu? A gente, Certo. como vocês disseram que tiveram algumas dificuldades, aí eu vou dar uma olhada em quem me respondeu, aí dou uma resposta para vocês. Aí quem tiver dúvida, viu? Pode me procurar. Em qualquer meio de comunicação, WhatsApp, Telegram, né? Instagram, Facebook, qual é o outro? E mais o que vocês imaginarem, o que eu tiver, né? Mas aí vocês podem me procurar, tranquilidade, não fique com vergonha, não, porque eu respondo a vocês, viu? Se tiverem alguma dificuldade na resolução. E deixando claro, aqui, para quem ainda não respondeu, a atividade tem algumas pegadinhas. Quem já respondeu, pode reenviar. Eu vou dizer, a nossa última questão de Durkheim tem uma pegadinha em uma das alternativas. Está quase certa, mas tem uma palavrinha ali que faz com que a questão esteja errada. Então, preste atenção na última questão. É na última questão ou na terceira? Eu acho que é a terceira, que é a última de Weber, né? Eu acho que é a terceira. A terceira questão de Durkheim tem uma pegadinha, viu, gente? Então, vocês prestem atenção, leiam com atenção, tudo direitinho. Vai ter uma palavra que você vai ver uma alternativa lá que você vai falar, é essa. Mas leiam com atenção, viu? Aí, qualquer dúvida, estamos aí abertos para tirá-las. Então, gente, bom dia, boa início de semana, que ainda é terça, né? Boa aula, boa semana, se cuidem, como sempre, usem máscara, álcool gel, tal, não vá para paredão, nem para pagodão, nem nada disso, pelo amor de Deus, viu? Beijo, até logo, Cristiane, tchau, Lívia, até mais, gente.
Tchau, professor.